No vídeo de hoje quero falar sobre a BlackRock, que atinge marca de 700 mil bitcoins pela primeira vez. Então o ETF aí da BlackRock já é o 23º maior do mercado e o 8º maior aí da gestora. Então é realmente incrível o que está acontecendo aí com a adoção do Bitcoin. Vários players estão se beneficiando com a adoção do Bitcoin. Nós já falamos aqui sobre a MicroStrategy, que está comprando Bitcoin e fazendo caixa em Bitcoin, já teve mais de 3.000% de valorização em dólar. Já falamos sobre a Melius, que já teve mais de 100% de valorização em reais por começar a colocar Bitcoin no caixa, e temos vários players aí do mercado também que estão comprando Bitcoin. Então, por exemplo, essa notícia aqui do final de 2024, dezembro, então um pouco desatualizada, fala sobre os maiores detentores de Bitcoin. Então, ETFs de Bitcoin à vista, hoje em dia provavelmente com muito mais, porque só o ETF aí da BlackRock já tem mais de 700 mil unidades de Bitcoin, então provavelmente é muito mais de 1.100.000 unidades em todos os ETFs à vista de Bitcoin. Temos o Satoshi Nakamoto também, com um pouco mais de 1 milhão de Bitcoins. Temos a Binance, corretora, certo, exchanges. Temos MicroStrategy, que já falamos anteriormente. Governo dos Estados Unidos, aqui muito importante, e da China. Então pode ser que a gente veja uma corrida para o Bitcoin, inclusive em governos, em estados, imprimindo dinheiro para comprar Bitcoin, o que pode acelerar, inclusive, o colapso das moedas fiduciárias que a gente já mencionou aqui. Então, se basicamente governos começarem a imprimir dinheiro para comprar Bitcoin, pode ser que a inflação continue se acentuando, a dívida continue crescendo e o preço do Bitcoin continue se valorizando cada vez mais. Eu acho que é um cenário, inclusive, possível. Lembrando, nada disso aqui é uma dica de investimentos. Esse é o disclaimer clássico do canal, mas é muito interessante este movimento que está acontecendo. E aqui a gente tem mais umas exchanges aqui, então, nessa lista, certo? E, bom, então, a BlackRock aí está tendo muito sucesso no seu ETF de Bitcoins. Para quem não sabe, a BlackRock é a maior gestora aí de ativos financeiros do mundo. E, enfim, já é impossível esconder o sucesso do Bitcoin. É claro que a gente tem uma valorização brutal do Bitcoin, então desde 2016, mais de 2016, mais de 23.000%, quase 24.000% de valorização em dólar, mas quando a gente vê o maior player do mercado financeiro tendo muito sucesso com ETF de Bitcoin, com um instrumento formal aí no mercado financeiro tradicional de Bitcoin, a gente vê que até mesmo os players tradicionais já estão entrando pesado no mercado. E aí que fica a pergunta: você vai esperar o governo da China e dos Estados Unidos comprar muito Bitcoin para começar a comprar aí Bitcoin talvez por milhões de dólares por unidade? Hoje em dia o preço do Bitcoin está em 100 mil dólares, o que já é um preço alto. Claro, você não precisa comprar o Bitcoin inteiro, você pode comprar alguns satoshis, mas o fato é que a corrida do Bitcoin já começou, e se você esperar muito tempo, talvez seja mais tarde, certo? Não vai ser tarde demais, mas você provavelmente vai ter que pagar mais caro pelo Bitcoin. Você vai ter que comprar Bitcoin da BlackRock, do governo dos Estados Unidos, do governo chinês, e eles provavelmente não vão vender Bitcoin barato para você. Bom, então seguindo aqui, eles mencionam que os ETFs de Bitcoin fecharam, então, com 216 milhões em entradas. Então, deste total, 164 milhões entraram através do IBIT, que é o ETF da BlackRock. Então, de fato, é um sucesso muito grande, não só no ETF da BlackRock, mas em outros ETFs envolvendo Bitcoin. Isso provavelmente vai fazer com que outros players entrem também nessa corrida, entrem nesse mercado. Tem também esse gráfico que é bastante interessante, que mostra que o ETF de Bitcoin da BlackRock está entre os maiores do mundo. Então está aqui nessa posição, não sei se vocês conseguem ver no gráfico, mas enfim, está entre os maiores do mundo. Então, segundo os dados do VetaFi, hoje o ETF de Bitcoin da BlackRock é o 23º maior do mercado e o 8º maior da gestora, então é realmente muito expressivo. Em comparação, o ETF do ouro da BlackRock, lançado muito antes, então em 2005, está avaliado em 47,4 bilhões de dólares e nem sequer aparece no gráfico acima. Então isso é muito interessante, por quê? Porque o dólar claramente, as moedas fiduciárias claramente estão colapsando. A gente tem o dólar aqui com mais de 97% de perda do poder de compra.
desde 1913, o real com mais de 85% do poder de compra perdido aí desde 1994, que foi o ano do Plano Real, e a crise da dívida cada vez mais aumentando nos estados no mundo inteiro. Então a gente tem mais de 37 trilhões de dólares nos Estados Unidos de dívida, e uma dívida crescente, e no Brasil também, na Europa também, no Japão também, no Canadá também, e na maior parte dos países do mundo, a gente está testemunhando ao vivo o colapso das moedas fiduciárias. E diante disso, a gente vê algumas possibilidades aí para recriar o sistema financeiro global. Uma possibilidade é o ouro, que sempre foi um ativo utilizado como reserva de valor, foi lastro do dólar até 1971, com o acordo de Bretton Woods, com o final do acordo de Bretton Woods, então o dólar perdeu o lastro em ouro, e desde então vem se desvalorizando aí cada vez mais, a dívida vem aumentando cada vez mais. Tem aquele site muito interessante que é o que aconteceu em 1971, que mostra isso com vários gráficos. Então a gente tem o ouro como alternativa e o Bitcoin como alternativa mais recente, mais moderna e talvez que consiga cumprir aí algumas qualidades que o ouro deixava a desejar. Então, Bitcoin talvez seja uma alternativa, o ouro também, mas é muito interessante ver como a adoção está muito maior para o Bitcoin, não só aí para os holders, para os libertários, para os entusiastas da Escola Austríaca de Economia, mas também para os ETFs, para o mercado financeiro tradicional. Então, pelo menos em termos de valorização, o Bitcoin está ganhando essa corrida contra o ouro para ser o ativo que vai se tornar o ativo de reserva global. É claro que aqui a gente não está torcendo para nenhum ativo, a gente está apenas analisando os dados e tentando entender a realidade. Então, lembrando, quero que vocês deixem os comentários de vocês acerca do assunto aqui no vídeo para saber se, na opinião de vocês, o preço do Bitcoin vai subir ou cair. Bom, então seguindo aqui, e antes de seguir o vídeo e falar sobre alguns outros temas importantes aqui, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho e inscrever-se no canal, que ajuda muito aí para a divulgação dos vídeos. Bom, então, para alcançar os ETFs ligados ao SP500, que ocupam o topo do gráfico aqui, como vocês podem ver na imagem, o IBIT precisa crescer cerca de 9 vezes, chegando a 6,3 milhões de Bitcoins sob custódia. Isso seria uma opção, é claro, só que a gente tem a questão que o preço do Bitcoin, ele se valoriza bastante aí ao longo do tempo. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui do topo, em torno do topo de 2019 até 2021, a gente tem mais de 1000% de valorização em dólar. Se a gente pegar do topo de 2022 até agora, a gente tem mais de 500% de valorização em dólar. Então, outra hipótese seria manter as 700 mil moedas atuais e o Bitcoin passar por uma valorização de em torno de 900%, o que já aconteceu várias vezes e que possivelmente pode acontecer de novo. Lembrando, não temos como prever o futuro, isso não é uma dica de investimentos, analise os dados e tire suas próprias conclusões, mas isso já aconteceu várias vezes e pode ser que continue acontecendo. Então pode ser que não só a adoção ao Bitcoin faça com que esses ETFs cresçam no mercado, mas também com que a valorização do Bitcoin aqui, o Bitcoin se valorizando, cresça aí ao longo do tempo. Então interessante, e uma curiosidade aqui no vídeo de hoje, aqui a gente está falando da BlackRock, que em inglês significa pedra negra, certo? Que é o maior fundo a maior gestora de investimentos no mundo, certo? Então existem inclusive várias teorias da conspiração aí por trás da BlackRock, para dizer o mínimo, né? Porque de fato é um fundo que tem participação em vários ativos e que tem um poder de influência aí muito grande, isso é um fato. E tem também uma curiosidade muito interessante que Itaú, que é um dos maiores bancos aí privados aqui da América Latina, certo? Ele também, em tupi, significa pedra preta, e no início do Itaú, o logo ali era um quadrado aqui preto, com as letras em branco. Depois foi mudando a identidade visual em 1992, então passou a ser muito mais próxima da identidade visual que a gente tem hoje. Mas então interessante, né, essa curiosidade, porque, a maior gestora do mundo é BlackRock, que significa pedra preta, o maior banco da América Latina é Itaú, que em tupi significa pedra preta também, então é muito curioso todos esses fatos, certo?
Então, interessante, o mundo está correndo para o Bitcoin. Muito em breve, talvez a gente tenha o maior ETF do mundo de Bitcoin, a gente tem um ativo que mais se valoriza no mundo, o Bitcoin, a gente tem todas as empresas que fazem o caixa em Bitcoin se valorizando aí tremendamente, então gerando essa corrida para que todas as empresas passem a fazer o caixa em Bitcoin. A gente tem também aqui, como eu já mostrei, o governo da China correndo para o Bitcoin, o governo dos Estados Unidos correndo para o Bitcoin, os ETFs correndo para o Bitcoin e as exchanges aí se valorizando e crescendo e se tornando uma das maiores empresas do mundo também com a comercialização do Bitcoin. E a pergunta que fica você vai esperar todo mundo, todos esses players comprarem Bitcoin para depois comprar Bitcoin por milhões e milhões de dólares? Ou não? Tem uma frase no Bitcoin que diz que cada um tem o Bitcoin no preço que merece. Então, os entusiastas aí, os cyberpunks, muitos compraram milhares de Bitcoins por um preço irrisório. Os early adopters aí compraram vários Bitcoins por dezenas de dólares, centenas de dólares. Hoje a gente já tem o preço do Bitcoin em cento e poucos mil dólares, mas se essa tendência continuar acontecendo, podemos ver o preço muito mais alto no futuro, certo? Ou não, também não temos como prever o futuro, mas ao que tudo indica, essa hipótese parece fazer muito sentido. Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho e inscrever-se no canal. Eu vou ficando por aqui, até amanhã ou até hoje ainda no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até mais.